Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Hoje falando sobre as doenças respiratórias de inverno e temos o patrocínio para esse projeto da Radisson. E hoje eu convidei aqui a doutora Ingrid Santana e a doutora Giovana Pellegrin para falarmos um pouco sobre essas doenças de inverno que acabam acontecendo na nossa população, ainda mais quando muda a questão da nossa temperatura. Quais são essas situações que a gente acaba vendo mais no dia a dia nesse período de inverno aqui no nosso Rio Grande do Sul? Bom, eu quero agradecer ao Antônio, pelo convite, e realmente essa época do ano nós temos pelas mudanças de temperatura, desde os resfriados e gripes de origem viral, e podem evoluir para uma rinocinusite, muitas vezes bacteriana, e também nós temos o quadro respiratório alérgico. Então, desde as épocas de mudança de temperatura, final de abril, maio, já começam aquele narizinho que obstrui, tem mais coriza, tem mais dificuldade no sono, irritação de garganta. E aí a gente sempre conversa com os pais, nas crianças pequenas, ou mesmo os adultos, que costumam ter essa sensibilidade nessa época do ano, que sempre no inverno meu nariz obstrui, ou sempre no inverno tem mais coriza, para fazer uma avaliação e até um tratamento muitas vezes preventivo. Então, quando temos a rinite alérgica, o que contempla a rinite alérgica? Coceira nos olhos, nariz, céu da boca, obstrução nasal, irritação de garganta, coriza, tosse seca. Então, assim, para prevenir esses sintomas, a gente pode fazer o uso da limpeza nasal com soro fisiológico ou muitos sprays de soro também, sprays antialérgicos, medicação antialérgica via oral, e com isso, inclusive os quadros virais de resfriados e gripes, muitas vezes são amenizados uma vez que a rinite está medicada. E outra dica que eu acho que é importantíssimo, não esquecer a vacina da gripe. Se hoje em dia, tem todas as filas para a vacina do Covid, importantíssimo, mas não esquecer a vacina da gripe, que ela também está presente, o influenza, também está aí, e que pode justamente comprometer a nossa saúde. E, doutora Giovana, nesse período de pandemia, quando a gente não teve a questão do período escolar, digamos, o normal do encontro das crianças, tanto na escolinha quanto dentro das escolas já de ensino fundamental, se percebeu alguma alteração quanto à questão de uma redução desses quadros de resfriados, de gripes nessas crianças? Sim, Antônio, com certeza aconteceu uma diminuição dos quadros de resfriados, até porque a gente sabe que os resfriados sendo transmitidos por vírus, no momento que a gente diminui a circulação de pessoas, diminui a circulação do vírus. Usando também a máscara, nos adultos se percebe diferença. Agora, com o retorno às escolas, o retorno das aulas presenciais, nós temos visto esse aumento, esse crescente do número de casos no consultório. E aí, essa dica que a gente dá, que a doutora Ingrid conversou também, sobre lavagem nasal, higiene nasal, para manter uma via aérea limpa, livre dos ácaros, livre dos vírus, manter um ambiente ventilado, vacinação das crianças, principalmente ter todas as vacinas em dia, e um alerta para os pais de que resfriados em crianças são normais, são esperados, não que sejam legais, mas são esperados, que uma criança sadia tem aí até 8 resfriados durante o ano, indo na escolinha esse número pode aumentar. Então, sempre manter esses cuidados de higiene. Quando a criança tem rinite ou quando o adulto tem rinite, fazer um tratamento preventivo para evitar as infecções e as complicações. A questão da rinite é uma questão que acaba sendo recorrente, As pessoas, uma vez, acabam dizendo, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Qual seria a diferença entre as duas, assim? O que a gente poderia dizer para os nossos espectadores para a gente tentar diferenciar uma da outra e quais as atenções que a gente tem que ter para cada uma? Então, até é engraçado, Antônio, muitas vezes o paciente chega no consultório, senta na minha frente e diz assim, eu tenho rinite, gripe, sinusite. Tipo, assim, todas as ites, E, na verdade, assim, os quadros alérgicos, eles podem também dar dor de cabeça,
pela retenção de secreção. Então, muitas vezes, a obstrução nasal, o muco nos seios da face, mesmo transparente, mesmo clarinho, mesmo muitas vezes sem comprometimento bacteriano, que seria uma infecção, né? Ele pode dar dor de cabeça. Então, o quadro alérgico, ele normalmente não contempla febre, aí também ele pode dar um cansaço por dormir mal, mas não uma fadiga, né? Não falta de ar, a não ser que esse paciente tenha um comprometimento asmático, outras coisas. Então, a gente faz a diferença entre a cor da secreção, a localização, né? Por exemplo, a rinite, ela vai comprometer não só um seio da face. Então, quando o paciente chega no consultório, me dói este lado aqui, lado esquerdo, né, da região maxilar, é mais provável que seja uma sinusite, né? Mas aí, indo no consultório, a gente faz uma nasoendoscopia, né? Então, a gente consegue visualizar a cor do nariz, que vai nos dizer se é mais alérgico ou infeccioso, o aspecto da secreção, o grau de obstrução, né? E aí a gente consegue fazer essa diferença entre a sinusite, né? Hoje em dia é chamado rinocinusite, e a patologia alérgica só, né? Como é a questão, como é feito o exame? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de curiosidade de saber como é a nasoendoscopia, doutora Giovana, como é feito isso, ou se é muito desconfortável, porque as pessoas às vezes acabam não querendo procurar, às vezes, a ajuda por um receio de um desconforto. Como é que funciona esse exame? Hoje em dia ficou mais fácil de explicar para o paciente, porque eu digo, sabe o teste do Covid? É parecido. O que é a nasoendoscopia? Ela é uma câmera fininha que a gente usa, é melhor do que o teste do Covid, porque a gente enxerga onde está indo, né? Então, nós vamos por lugares com menor sensibilidade nasal. Em geral, a gente vai pelo assoalho do nariz, ou então por cima do corneto inferior, pelo meato médio, e consegue enxergar um exame maravilhoso, porque ele consegue nos mostrar se o paciente está com uma sinusite aguda, tu vai ver pus saindo ali dos seios da face, se é uma rinite, se tem alguma coisa lá atrás no cavo, então um adenoide, uma hipertrofia, um desvio do septo. Ele é um exame essencial, maravilhoso, que a gente usa bastante no super auxiliar no diagnóstico. Porque ele é resolutivo, assim, né? Por exemplo, assim, a gente tem, será que tem ou não tem? A gente vai lá e enxerga, e o bonito que pode mostrar para o paciente. Então, o paciente participa, vamos dizer assim, né? Ele vê, olha ali o teu desvio, ele é assim, ele está te obstruindo, ali está saindo a secreção, a cor da secreção. Então, ele é fundamental e não é dolorido, não é desconfortável nesse sentido. Porque a gente justamente vai enxergando, então a gente não vai forçar. Vai desviando dos lugares. Exato. Né? Diferente, às vezes, do teste, que as pessoas têm uma má experiência ali com o Covid, porque no laboratório é o cotonete introduzido ali na narina sem uma visualização. Não tem como ver onde é que tem um desvio, onde é que tem alguma alteração, né? Então é bem mais fácil, bem mais tranquilo e não dói nada, não. E a questão de desvio, as pessoas às vezes acabam ficando preocupadas, querendo saber se todo desvio de septo, todo desvio precisa ser tratado cirurgicamente. Como é que é essa situação? A gente opera o paciente, não o desvio. Exato. Então, o que acontece? Um paciente que às vezes tem uma demanda maior, ele anda de bike, né? Hoje em dia a bicicleta, a gente tem tantos grupos bons, né? Ou de corridas, ou de outras atividades físicas e tal. Então, às vezes um desvio não tão grande, mas ele tem uma demanda física maior, ele tem uma exigência, né, muscular e tal, ele precisa corrigir aquele nariz. Então, assim, claro, um desvio acentuado atrapalha todo mundo. Atrapalha para respirar, atrapalha para ter infecções e atrapalha também, inclusive, o sono, né? Então, o nariz trancado nos obriga a respirar mais pela boca, dando mais cansaço, atrapalhando nossa qualidade do sono. Então, o desvio, sim, ele é importante e tem que ser avaliado, e cada pessoa, então, vai ter a sua indicação cirúrgica ou não. Doutora Giovana Peregrini, eu sei que trabalhaste bastante nesse período de Covid, a gente vive um momento ainda de pandemia, né? Por isso que a gente usa essas máscaras e recomenda que as pessoas sigam mantendo cuidado, né, quanto à questão do contágio. Como é que foi a vida de uma otorrinolaringologista diante de algo tão sério quanto o que a gente enfrenta na pandemia? Como é que foi o teu dia a dia nesse sentido? Como é que foi o lado emocional de vocês também lidar um pouco com isso, se me permite a pergunta? Foi uma fase bem intensa, na verdade, principalmente esse ano na segunda onda, né, que nos pegou um pouquinho mais, assim, de surpresa e foi mais grave, foi mais impactante.
Então, foi uma demanda muito grande. São pacientes que não têm hora para te chamar, porque o diagnóstico acontece e os pacientes se preocupam, isso gera um nervosismo, gera uma ansiedade muito grande em relação aos sintomas, em relação às complicações. Então, eu sempre repetia para os pacientes que o que ele precisava naquele momento era um médico do lado dele. O paciente do Covid precisa de alguém acompanhando. Não dá para só ir para casa e ficar lá sentado esperando a coisa acontecer e se piorar ir para o hospital. Não. O paciente tem que ter o contato com o médico para poder ver se a coisa está piorando, agora precisa pedir exame, agora precisa não, quem sabe agora a gente precisa internar. Então, isso gera uma demanda física e emocional bem importante. Foi bem desgastante, mas muito, muito gratificante, assim, ver as pessoas melhorando e saindo dessa bem, assim. E eu quero aproveitar, assim, porque nós, otorrinos, desde o início, nossa função é olhar dentro do nariz. Nossa função é olhar dentro da garganta. Então, antes da vacinação, né, a gente começou a trabalhar tipo astronauta, que a gente diz, com uma série de proteções, face shield, o uso de luvas, o uso de toda a proteção. Então, nós tivemos muitos colegas que adoeceram, e até presto uma homenagem a todo mundo, né, pela dedicação, porque nós não temos como dizer, não abre a boca que eu não vou te examinar, isso não existe na nossa área, né? Então a gente teve que realmente se expor para ajudar o paciente e fazer um diagnóstico diferencial que nem sempre é fácil, só, assim como é tão fácil para nós identificar uma dor de garganta, uma dor de ouvido, é nosso dia a dia. No caso do Covid, ele é desafiante, porque cada paciente vai ter uma apresentação clínica diferente. Vai ter um sintoma diferente, às vezes no começo muito parecidos, e a gente tinha que estar preparado. E quero também parabenizar a Giovana e todo o grupo, que a gente participou muito do Covid, né, mas principalmente para quem deu apoio a esses pacientes a nível de vários locais, com plantões, com dedicação, não tinha hora, né, Giovana? Então, quero parabenizar e dizer que estamos aí. A pandemia não terminou, foi um desafio e foi muito aprendizado também. Foi. No sentido de diagnósticos, hoje em dia, né, a gente tem muito diagnóstico de tomografia online, pelo link, aquilo tudo ficou muito mais ágil, a comunicação entre o paciente e o médico. Hoje em dia é possível receitas via computador, via R-Code, né, pelo Conselho Regional de Medicina. Até metade do ano passado era proibido a um médico receitar por vias digitais. E hoje é legal pelo Conselho Regional de Medicina. Que facilitou muito, inclusive. Então, assim, muitas coisas evoluíram também. A dificuldade faz a gente crescer também. A pandemia veio para mudar muita coisa. A ciência venceu. É verdade. Qual a mensagem? Na luta ainda, né? Na luta, mas segue vencendo, né? Segue a cada batalha. Me diga uma coisa, pode deixar uma mensagem para os nossos espectadores do Portal Gás sobre essa questão que nós estamos falando hoje, sobre as doenças respiratórias, e um pouco a mensagem pessoal de vocês. Então, eu quero agradecer ao Antônio, né, meu amigo de tanto tempo, a Giovana, minha parceira de consultório, e dizer para quem nos ouve, né, que as infecções respiratórias, elas realmente são semelhantes, mas que no consultório, conversando, vendo sintomas, fazendo exame físico, pedindo os exames necessários, a gente consegue dar uma segurança e um tratamento mais adequado para as pessoas. E que a automedicação, ela pode também causar prejuízos. Como é que vai saber que aquela irritação na garganta, qual é o quadro adequado? Então, sempre procure investigar, procure um otorrinolaringologista, quando for da nossa área, para fazer um diagnóstico correto. E continue se cuidando, né? E um abraço a todos. Quero agradecer também pelo convite, Antônio, muito obrigada. Muito obrigada à minha parceira de sempre aí, a doutora Ingrid Santana. Bom, já tá dito, a dica já está dita, é isso. Vamos continuar nos cuidando, usando máscara, álcool gel, fazendo a higiene correta, procurando atendimento quando for necessário. A gente ainda tem casos de Covid, então ainda tem que ficar alerta, né? Cuidar com exposição, se teve exposição. E sintoma tem que testar, não tem jeito. Mas a gente vai sair dessa, vai ficar tudo bem. Verdade. Lembrando que, assim, estamos vivendo um momento que já tem a vacinação, tanto para a Covid quanto para a gripe. É importante que se faça também a vacina da gripe,
né? E esse foi mais um Rádio Saúde, que nós temos o patrocínio da Radisson, trazendo informações sobre saúde para melhorar a vida de cada um de nós. Um grande abraço a todos. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.